Olá, bem-vindos ao Panorama do Seguro. Hoje, vamos estrear mais uma novidade da temporada 2026. Além das entrevistas, o programa vai ter um quadro mensal com formato diferente, mais direto, mais focado em análise e leitura de mercado. A ideia aqui é simples: entender o que está acontecendo e o que vem pela frente. Olhar os fatos, ligar os pontos e trazer o impacto disso na prática, no dia a dia das seguradoras, dos corretores e dos clientes. E ninguém melhor para conduzir essa análise do que Antônio Penteado Mendonça, o Nico, um nome muito conhecido do mercado de seguros, com muita experiência, muito conhecimento e uma capacidade enorme de explicar assuntos complexos de um jeito claro, direto e pé no chão. Por isso, o novo quadro se chama Opinião do Nico. Uma vez por mês, ele vai trazer uma leitura aprofundada de temas centrais do mercado. E para começar, o tema não poderia ser mais atual: a nova lei do seguro. Depois de muitos anos de discussão, a nova lei entra em vigor e muda pontos importantes dos contratos, da relação entre as partes e da segurança jurídica do setor. Isso não é só teoria, já está impactando a forma como o seguro é pensado, vendido e operado. Então, para explicar o que essa nova lei muda na prática e quais cuidados o mercado precisa ter a partir de agora, eu chamo o Nico. Penteado, bem-vindo e obrigado por aceitar o convite de fazer parte do Panorama do Seguro. É com você. Olá, 2026 será um ano interessante para o setor de seguros. Será um ano interessante porque novas regras passarão a balizar os contratos de seguros. Desde 11 de dezembro do ano passado, a Lei 15040-24 está em vigor. A Lei 15040 muda completamente a relação seguradora-segurado. Ela não altera os princípios básicos do seguro. Os princípios básicos do seguro continuam sendo exatamente os mesmos, mas ela altera o contrato. Em vez da regulamentação dada pelo Código Civil nos últimos 50 anos, a partir de dezembro passado, passa a vigorar as determinações da Lei 15.040, que é uma lei bastante extensa, é uma lei que traz muitas novidades, é uma lei que altera prazos, é uma lei que altera a possibilidade das seguradoras exigirem documentos, é uma lei que altera, enfim, a relação seguradora-segurado com forte foco de proteção do segurado. Ela é uma lei muito boa, é uma lei que foi estruturada da forma mais eficiente possível dentro daquilo que o mercado permitia que acontecesse, e ela deve se transformar também numa incentivadora do mercado segurador. Mas isso não vai acontecer agora, isso vai acontecer a partir de 2027. Em 2026, o mercado vai aprender, o mercado vai ter tensões, o mercado vai ter divergências, o mercado vai ter gente puxando a sardinha para um lado, gente puxando a brasa para o outro, e isto fará com que a Lei 15.040 sofra inclusive as alterações que ela precisa para funcionar com o máximo de eficiência em favor do desenvolvimento do mercado segurador. Isto vai acontecer. E isto vai acontecer por uma razão muito simples. Segurado e seguradora não são bichos dispostos a brigar, não é um leão e um tigre se pegando no meio da mata. São pessoas interessadas, um em proteger seu patrimônio e o outro em fazer negócio. E isto tem como consequência a prevalência do bom senso. Então, as divergências, em sua maioria, deverão ser acertadas através de negociações entre segurado, corretor de seguros e seguradora. Poderá haver alguns processos administrativos e, com certeza, não haverá uma explosão das demandas judiciais. Não há razão para isso. O que a lei introduz de novo já foi trabalhado ao longo de 2025 pelas seguradoras. As seguradoras já adequaram os seus sistemas, as seguradoras já adequaram seus clausulados, portanto, não há razão nenhuma para grandes problemas de interpretação da lei ou interpretação dos contratos. A lei também mexe com o resseguro e mexe com a corretagem de seguros. Ela não tem capítulo muito extenso
para determinar como será a operação de resseguros, mas ela obriga as resseguradoras a acompanharem integralmente as seguradoras. E isto trará algumas mudanças em relação aos contratos padrões adotados internacionalmente pelas resseguradoras. Elas precisarão se adequar ao que está previsto na legislação brasileira, porque o que está previsto impacta a seguradora e, consequentemente, vai impactar a resseguradora. Evidentemente, elas já se debruçaram sobre o assunto e este tema não será um problema muito complicado para ser resolvido. De outro lado, o corretor de seguros passa a ter uma responsabilidade civil que ele ainda não tem muito clara que vai acontecer, mas já está acontecendo. Desde 2022, a função, as atribuições profissionais do corretor de seguros foram bastante ampliadas e estão postas de forma muito claras. A Lei 15.040 reforça este entendimento, então o corretor de seguros precisa começar a prestar mais atenção naquilo que ele faz, porque sua responsabilidade começa num primeiro momento, quando ele tem o primeiro contato com o segurado, e termina na renovação do seguro. Isto vai fazer com que surjam problemas que até hoje as seguradoras estavam acostumadas a aceitar como sendo responsabilidade delas, mas isto deve mudar. As seguradoras não têm razão para continuar protegendo o corretor de seguros. O corretor terá que se profissionalizar mais, evidentemente não todos, mas alguns corretores menos profissionalizados terão que prestar atenção naquilo que eles fazem. O que é importante se ter claro é que nós não teremos uma reviravolta, como diria uma antiga política brasileira, de 360 graus. Nós teremos, no máximo, uma chacoalhada para cá, uma chacoalhada para lá. E isto vai ser muito bom, porque é com essas chacoalhadas que o mercado vai aprender, é com essas chacoalhadas que o mercado vai se aprimorar e é com essas chacoalhadas que, a partir de 2027, o setor de seguros deve fluir naturalmente e a lei terá como principal característica ser uma incentivadora do desenvolvimento do setor de seguros brasileiros. É isso, essa é a opinião do Nico.